Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como eu falei para vocês, eu fiquei devendo propriedades de determinante. Então, eu trouxe aqui para vocês 7 propriedades. Tem mais, mas alguns que tem decorrem desses 7 aqui. Na verdade, nem precisava desses 7 porque alguns são imediatos. Não vou provar todos, mas vou comentar alguns com vocês. O primeiro é esse aqui. Se todos os elementos de uma linha ou coluna, de uma fila, linha ou coluna de uma matriz quadrada forem zero, seu determinante será zero. Então, se eu tenho uma matriz A aqui, vou fazer o seu determinante aqui, determinante de A. Vou pegar uma matriz genérica aqui, N por N. Então, A1, A11, A12. E vou pegar, sem perda de generalidade, a última coluna aqui sendo zero. A21, A22, a última linha sendo zero. A31, A32, a última coluna sendo zero. E assim até AN1, AN2, zero. Esse determinante aqui, qualquer matriz, qualquer ordem, se eu tenho uma linha ou uma coluna composta só de zeros, esse determinante é zero. E isso aqui decorre imediatamente do teorema de Laplace, né? Por quê? Vou escolher essa coluna aqui sem perda de generalidade. Então, sem perda de generalidade, a gente tem que vai ser escolher essa coluna. Então vai ser 0 vezes alguma coisa. Aí, segunda linha, segundo termo, 0 vezes outra coisa. Ou seja, vai ser o 0 vezes sempre alguma coisa. E 0 vezes qualquer coisa vai dar sempre 0, e soma de 0 sempre vai dar 0. Então, tem uma matriz, quero calcular seu determinante. Uma linha ou uma coluna é 0, seu determinante é 0. Beleza? Então vamos para a segunda propriedade. Se os elementos correspondentes de duas linhas ou duas colunas forem iguais, seu determinante será nulo. Ou seja, se eu quero uma matriz determinante de uma matriz, onde uma linha for igual a outra, qualquer uma, pode ser a primeira e a quinta, a primeira e a sétima, forem exatamente iguais, que eu uso a barra para o determinante. Esse determinante aqui sempre é zero. Ou seja, eu tenho duas linhas exatamente iguais, ou duas linhas ou duas colunas. No caso aqui, minha primeira e a segunda linha são iguais. Então, esse determinante é sempre zero. Isso aqui não é muito simples de demonstrar não, tá, pessoal? Eu não sei se vocês já viram indução. Isso aqui se prova por indução. Pega o n igual a 2, você vai ter uma matriz quadrada, você vai achar. Então vamos pegar o caso 2 por 2. Então se eu tenho determinante AB, esse determinante vai ser A vezes B, e menos AB, que é zero. Então, você tem a hipótese de indução, isso aqui acontece. Você assume que para o caso N por N isso é verdade. E você tenta provar para o caso N mais 1.
Aí você usa o teorema de Laplace e demonstra isso aí. Não é tão simples não. Beleza? Então a segunda propriedade, ok. Tenho duas linhas iguais ou duas colunas iguais. Está demonstrado. Beleza? Terceira propriedade. Terceira propriedade. Segunda já foi, terceira. Se uma matriz possui duas linhas ou duas colunas proporcionais, seu determinante será nulo. Isso aqui é uma consequência. Na verdade, essa primeira aqui é uma consequência dessa terceira. Porque se é igual. Opa, essa é da segunda, né? Porque se duas linhas são iguais, elas automaticamente são proporcionais e o fator de proporção é 1. Então, não vou provar também, mas vou dar só um exemplo aqui. 1, 2, 3. Vou multiplicar essa linha toda por 2. 2 por menos 2. Menos 2, menos 4 e menos 6. E aqui qualquer coisa. Esse determinante aqui, determinante dessa matriz aqui, vai ser 0. Por quê? Porque essa linha é proporcional a essa. Certo? Uma é múltipla da outra. Se isso acontece, o determinante da matriz é 0. Beleza? Se todos os elementos de uma linha ou uma coluna quadrada são multiplicadas por um mesmo número real k, então seu determinante também fica multiplicado por k. Isso aqui a gente demonstra por teorema de Laplace também. Deixa eu colocar um determinante de A aqui. Deixa eu chamar de A essa matriz aqui padrão. Opa, 2n. E até a n1, a n2 e a n. Então eu vou chamar o determinante de uma matriz B, essa mesma matriz A, só que uma das linhas, vou usar sem perca de generalidade aqui, a segunda linha. A segunda linha vai ser multiplicada por K. E o restante tudo normal. Não vou escrever tudo não, mas eu vou justificar. Então, você quer calcular o determinante dessa matriz e dessa matriz aqui, que é parecida com essa. A única diferença é que a segunda linha dessa é multiplicada por K. Então, você pode calcular o determinante dessa matriz usando a segunda linha, usando o teorema de Laplace, e usando essa daqui, certo? Beleza. Então, vamos fazer aqui, nesse primeiro caso aqui em cima. Usando primeira linha, segunda coluna. 2 mais 1 é ímpar, então é menos A2, 1, vezes uma matriz X, que vai ser o resultante dessa daqui. Mais A2, 2, Y, que vai ser o determinante dessa outra matriz menor aqui. E assim sucessivamente. Vamos supor que n é par, então isso aqui é par. Então, mas sem generalidade se for ímpar, A2n vezes z. Então isso é o determinante. Já eu faço a mesma escolha aqui embaixo, observe. Vai ficar K-A2, como é índice ímpar, negativo. Sobrou, como eu estou cancelando toda essa linha, sobrou esse mesmo determinante da outra matriz,
que é x. Aqui no outro caso, vai ser KA22, anulou, anulou, vai ser o mesmo dessa daqui, porque anulando essas são exatamente igual, então vai ser y. Reticência, 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 KA2NZ. Tem K aqui, tem K aqui, tem K aqui, coloco o K em evidência e o que tem aqui é exatamente o determinante de A. Então, se você multiplica uma linha ou uma coluna por uma constante, todo esse determinante vai ser multiplicado por essa constante. Então, só fazer um exemplo aqui. Vamos pegar um caso 2×2 só para ficar facinho e o vídeo não ficar tão longo. 1, 2, menos 1 e 3. Det de A aqui é 3, que é 1, 3 mais 2, 5. Se eu vim aqui chamar uma matriz B de 1, 2, aí aqui embaixo eu vou multiplicar por menos 3. Então vai ficar 3 e menos 9. Ou seja, eu multipliquei essa linha aqui da matriz A por menos 3. Certo? Então quanto que é o determinante de B? É menos 3 vezes o determinante de A. Ou seja, menos 15. Vamos verificar? Det de B é menos 9, menos 5, menos 6, menos 15, que é o que a gente encontrou. Ou seja, se eu multiplico uma linha ou uma coluna por um valor fixo, todo o determinante fica multiplicado por esse valor. Beleza? Essa propriedade aqui é uma consequência dessa. Se uma matriz M de ordem N é multiplicada por K, o seu determinante fica multiplicado por K elevado a N. Isto é, determinante de Km é K elevado a N vezes determinante de N. Como assim? Nessa daqui, a gente viu que se a gente multiplicar uma linha só por K, o determinante vai ser multiplicado por K. Agora, se eu multiplicar todos, vai ser o K pela primeira linha, o K pela segunda, o K pela terceira, o K pela quarta, até o K pela N. Kn vezes dá isso aqui, determinante de K elevado a N vezes determinante de M. Ou seja, vamos pegar a matriz A sendo... fazer um 3×3. 3, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Vamos calcular esse determinante aqui. Vamos usar a regra de Sarro. Se repetir duas linhas aqui. 0, 0, 0. 2, 0, 0, 1. Então, o determinante disso aqui, como está para a esquerda, menos 1. Agora, se eu pegar essa matriz e querer calcular o determinante de 3A, ou seja, o que é a matriz 3A? Repetir matriz aqui. Então, 3A seria 9, 3, 6. 3, 0, 0, 0, 0, 3. Preciso calcular o determinante dessa matriz? Não. Se det de A é menos 1, implica que det de 3A é igual K, qual que é meu K? O que está multiplicando A? 3. Ordem da matriz também é 3. Vezes determinante de M. Determinante dessa matriz, que é menos 1. Ou seja, o determinante dessa matriz aqui é menos 27. Vamos verificar? Repetindo as 3 linhas. 0, 0,
0, 0, 0. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Como é para o lado esquerdo, menos 27. O determinante de uma matriz quadrada, cortou aqui, mas é igual ao determinante de sua transposta, ou seja, calcular a matriz determinante de A é igual a calcular determinante de A transposto. Falar a verdade, não sei como é que vai demonstrar isso aqui não, tem que pensar aí um pouquinho. Provavelmente, talvez por indução também, mas não tenho certeza, tem que verificar. Não, acho que por indução não sai não. Teria que pensar aqui uma maneira de provar isso aqui. Por ordem 3 é fácil, né? Você coloca A, B, C, D, E, F, G, H, I, calcula a transposta e verifica que é igual. Agora para a ordem N tem que pensar um pouquinho mais como é que demonstra isso aí. E a última propriedade, que é o teorema de Binet, que fala que det de A é igual a det de A vezes det de B. Então, se eu sei que det de uma matriz A é 5, e eu sei que o det de B é 2, eu sei que o det do produto AB é 10. Não preciso calcular nem nada. Então, finalizamos aí as nossas propriedades. Vamos fazer um exercício agora. Deixa eu só cortar aqui. Pessoal, esse exercício também não é meu, eu retirei da professora Lorena da USP, tem ela aí na internet. Sejam matrizes N por N, com det de A igual a 3, det de B igual a menos 2, calcular os determinantes aqui. Letra A, det de A vezes determinante AB. A gente acabou de ver por essa propriedade aqui que o que é isso? É det de A vezes det de B. Ou seja, é 3 vezes menos 2, que é menos 6. B, det de A ao quadrado, ou seja, o que é A ao quadrado? É A vezes A. Mas det de A vezes A é det de A vezes det de A. Ou seja, det de A ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. C, eu não falei sobre a inversa aqui, né? Vou pular C. Letra D, det de 2A. Ou seja, estou multiplicando a matriz toda por A. Ou seja, essa propriedadezinha aqui, né? Ou seja, é 2 elevado a N vezes det de A. Então é 2 elevado a N vezes 3. Não sei qual que é o tamanho desse N. Se a questão falasse que era 5 por 5, eu saberia que era 2 elevado a quinta vezes 3. Letra E. Det de 3B transposto. Agora a gente já viu que, pense comigo, peguei a transposta, multipliquei por 3, a gente sabe que o determinante da transposta é o determinante da mesma. Então isso aqui é a mesma coisa que det de 3B. E usa a mesma propriedade. É 3 elevado a N vezes menos 2. E F
é det de A vezes A transposto, que é igual a det de A vezes det de A transposto. Mas determinante de A transposto é igual a det de A. Então é det de A vezes det de A, que é 9. Recapitulando aqui nessa C, então, eu não falei da inversa. Mas o que é o determinante da inversa? É 1 sobre determinante de B. Eu nem lembrava essa forma, tive que pesquisar aqui rapidinho. Então isso aqui vale. Então nesse caso aqui, como é que ficaria? Ficaria det aqui tem um produto. Então ficaria det de B inverso vezes det de A, pelo teorema de Binet aqui. Mas det de B inverso é 1 sobre det de B vezes det de A. 1 sobre det de B é menos meio. Det de A é 3. Então é menos meio vezes 3, ou seja, é menos 3 meios. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas até a próxima.